Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mistério que começa com uma coisa que parece bem comum, um diário. Só que assim, não é um diário qualquer não. Ele guarda um segredo perigosíssimo, um que ficou escondido por 50 anos, só esperando o momento certo para vir à tona. E é essa pergunta que vai guiar a gente hoje. Quer dizer, parece uma loucura, não é? Mas a gente sabe, em Hogwarts, os segredos mais sombrios, eles gostam de aparecer nos lugares mais improváveis. Como é que pode um livro todo encharcado, jogado num banheiro mal assombrado, ser a chave para um crime tão antigo? Ok, então vamos pintar esse cenário. Imagina só. Hogwarts está vivendo um verdadeiro pesadelo. Tem um monstro desconhecido atacando os alunos e atenção, nossa, dá para cortar com uma faca. Ninguém faz ideia de quem é o responsável ou pior, quem vai ser a próximo. É nesse clima de pânico total que a nossa história realmente começa. E, bem no meio dessa tensão toda, o Harry e o Ron escutam uma barulheira. É o zelador, o Filch, completamente furioso com uma inundação no segundo andar. E a origem disso tudo? Bem, claro, o banheiro da Murta que geme, que, para variar, tá tendo um de seus ataques de histeria fantasmagórica. A Murta então conta que a inundação começou porque alguém jogou um livro nela. Isso mesmo, o livro atravessou a cabeça dela. E ali, jogado debaixo da pia, no meio daquela poça d'água, tal objeto do sofrimento dela. Um diário pequeno, de capa preta e completamente encharcado. E a reação dos dois amigos é, bom, completamente oposta. O Rony, que já ouviu um monte de história do pai dele no ministério, fica logo em pânico, sabe? Avisando sobre o perigo de livros mágicos. Ele é a pura cautela. Mas o Harry... o Harry é movido por uma curiosidade que ele nem consegue explicar. É quase uma intuição. Ele ignora o aviso e pega o diário mesmo assim. E o que ele encontra? Bom, na primeira página, um único nome. T. M. Riddle. A data na capa mostra que o diário tem 50 anos. Mas, fora isso, nada. Todas as outras páginas estão completamente, misteriosamente, em branco. É um livro sem nenhuma história para contar. Pelo menos é o que parece no início, né? Essa descoberta, esse diário em branco, é o ponto de partida para uma verdadeira investigação. A gente tem um nome, uma data e um mistério gigantesco. Agora vamos ver como eles começam a juntar as peças desse quebra-cabeça de 50 anos. E aqui acontece uma coisa totalmente inesperada. O Rony, logo Rony, reconhece o nome. E por quê? Simplesmente porque ele passou horas e horas polindo um troféu com o nome T. M. Riddle numa detenção. E o prêmio desse troféu foi dado há exatos 50 anos. Pronto, a primeira grande conexão foi feita. Aí, quando a Hermione finalmente volta da ala hospitalar, é ela quem junta todos os pontos. A lógica dela é assim, impecável. Pensa bem, tudo aconteceu 50 anos atrás. A Câmara Secreta foi aberta, um aluno foi expulso e o T.M. Riddle recebeu um prêmio especial. E agora, do nada, aparece um diário do Riddle da mesmíssima época. É coincidência demais para ser ignorada. Então a Hermione lança a teoria principal, a grande questão. E se o Riddle ganhou aquele prêmio justamente por ter pego o responsável pelos ataques? Porque se isso for verdade, esse diário pode ter todas as respostas que eles estão procurando. De repente, aquele livrinho em branco se torna a coisa mais importante de Hogwarts. Super empolgados com essa possibilidade, eles tentam de tudo, absolutamente tudo, para arrancar os segredos daquele diário. A Hermione usa feitiço para revelar tinta invisível. Usa até um revelador mágico. Mas nada funciona. As páginas continuam teimosamente em branco e o mistério só fica maior. Parecia que eles tinham chegado num beco sem saída. Só que um evento totalmente caótico e que ninguém esperava estava prestes a revelar a verdadeira magia daquele diário. E esse evento era o Dia dos Namorados em Hogwarts. Pois é. O professor Lockhart, com suas ideias geniais, decide que a escola precisa de um incentivo moral e organiza uma celebração, digamos, extravagante. O salão principal fica todo coberto de flores cor-de-rosa e ele contrata anões vestidos de cupido para entregar serenatas. O resultado, obviamente, o caos total. No meio dessa confusão toda, um anão tenta entregar uma serenata para o Harry. Isso causa uma briga que acaba rasgando a mochila dele. Voa livro, pena, tinteiro para todo lado. Mais tarde, arrumando a bagunça, o Harry percebe uma coisa inacreditável. Todos os livros dele estão manchados de tinta, menos o diário do Riddle. Ele está perfeito, limpinho, como se a tinta simplesmente não pegasse nele.
Curioso com aquilo, naquela mesma noite, o Harry decide fazer um teste. Sozinho no dormitório, ele abre o diário, molha a pena na tinta e escreve: "Meu nome é Harry Potter". No começo a tinta fica ali, brilhando, e de repente ela some, como se a página tivesse absorvido tudo. E então, o impossível acontece. A tinta que tinha sumido reaparece na página, mas formando palavras novas. Uma resposta. O diário não era só mágico, ele era interativo. Alguém ou alguma coisa estava respondendo. E a resposta era: "Olá, Harry Potter. Meu nome é Tom Riddle." A conversa que se desenrola a partir daí é sinceramente de arrepiar. O Tom Riddle confirma tudo. Ele conta que o diário guarda memórias de coisas terríveis que foram meio que abafadas na época. Ele confirma que estava em Hogwarts quando a câmara foi aberta da última vez, confirma que uma aluna morreu, e o ponto mais importante de todos: ele diz que foi ele quem pegou o culpado. Ele apresenta a versão dele como uma verdade absoluta. O Harry, desesperado por respostas, pergunta direto: quem foi o culpado? Mas a resposta do Riddle não é um nome, é uma oferta extraordinária. Ele se oferece para mostrar a verdade para o Harry, não contando, mas levando ele para dentro da própria memória daquela noite. É uma oferta que não dá para recusar, né? O Harry aceita. E é aí que a nossa história chega no clímax. Ele está prestes a testemunhar com os próprios olhos um crime que aconteceu 50 anos atrás. No exato momento em que ele concorda, as páginas do diário começam a virar sozinhas, como se tivesse um vendaval. Um buraco se abre no meio da página e puxa o Harry para dentro. A sensação é de ser jogado de cabeça num turbilhão de cores e sombras, uma viagem maluca através do tempo e da memória. Ele aterrissa no escritório do diretor de Hogwarts, mas não é o Dumbledore que está lá. O lugar é familiar, mas ao mesmo tempo diferente. E ele logo entende. Ele é um observador invisível, um fantasma no passado. E ele está assistindo a uma conversa entre um Tom Riddle bem mais jovem e o diretor daquela época, um tal de Armando Dipp. Dentro daquela memória, os eventos se desenrolam muito rápido. A gente vê o Riddle super preocupado que a escola possa fechar por causa dos ataques, e ele resolve agir sozinho. Ele segue outro aluno, um garotão meio desajeitado chamado Rúbio, até as masmorras. E é lá que o confronto acontece. O Riddle acusa o Rúbio de ser o responsável. Uma porta é arrombada, uma criatura enorme escapa dali, e, bem, a acusação parece ter sido confirmada. E com a mesma violência que entrou, o Harry é jogado de volta para o presente, para o dormitório dele. Ele está ofegante, chocado, ele acabou de testemunhar o momento exato que levou à expulsão de um aluno e que deu o prêmio ao Tom Riddle. O evento que aconteceu há 50 anos. Tudo, absolutamente tudo, se encaixa. E quando o Rony entra no quarto e encontra o Harry naquele estado completamente abalado, o Harry revela a verdade chocante que ele acabou de ver. Aquele garoto grandão, o Rúbio que ele viu ser acusado, era o Rúbio Hagrid. O Hagrid que eles conhecem. E com essa revelação bombástica, fica uma pergunta no ar, né? Até que ponto uma memória é confiável ou será que ela foi manipulada para contar só um lado da história?